Boa tarde, pessoal. Vamos lá, vamos ver hoje força magnética, né? Então, passando aqui, terminando quase o nosso curso de eletromagnetismo, né? Então, você vai ter. Bem, primeiro, só vai ter força magnética sobre carga em movimento. Se a carga estiver em repouso, não vai ter força magnética atuando. Depois, essa força ela depende do ângulo existente entre o vetor força e o vetor campo, campo de indução. Então, se ele for 0 ou for 180, aí nesse caso a força vai ser nula, força magnética. Tá? Então, veja, o vetor força magnética ele ainda é perpendicular tanto à velocidade quanto ao campo. Para você conseguir, né, representar, né, você tem que entender para que lado vai ser. E aí a gente vai usar a regra da mão direita espalmada. Então, sempre você vai trabalhar com a sua mão direita e espalmada. Tá? Então, aí lembrando, né, olha, os seus dedos, né, vão lembrar a linha de indução do campo, né, então você tem aqui a linha de indução, né, e o seu polegar vai estar dando, né, a direção da velocidade. Da palma da sua mão sai o empurrão, da palma da sua mão sairia o vetor força. Tá? Então, sempre trabalhando com a mão direita espalmada, tá? E aí, cuidado, né? A tentação muitas vezes é usar a mão esquerda, mas a regra é a regra da mão direita. E aí vai dar tudo errado. Então, sempre trabalhando com a mão direita. Tá bom? Então veja, ó, você tem aqui no nosso desenho, né, o vetor velocidade, o vetor campo, θ é o ângulo entre os dois vetores, a força é perpendicular tanto à velocidade quanto ao campo. A intensidade vai ser, né, da força carga vezes velocidade vezes campo vezes o seno do ângulo existente entre eles. E aí vamos ver então agora as situações mais detalhadas, né? Então, primeiro, se esse ângulo for 0 ou for 180, né, então o vetor força magnética vai ser nulo. Tá? Então tem que ter velocidade, né, e se for, né, com ângulo 0 ou ângulo de 180, né, o seno de 0 ou seno de 180 é igual a zero e aí a força magnética, né, também vai ser nula. Outro caso, né, vai ser quando é perpendicular. Então, nesse caso, né, vai ser a máxima intensidade da força magnética. E aí você pode ter, né, se houver espaço, essa carga, inclusive realizando aqui, né, uma circunferência. Ou então vai ser um arco de circunferência se não houver espaço. Aqui o campo está representado apontando para você. Está aqui a velocidade que é perpendicular. Então, na hora que você vai fazer isso, você tem que apontar a tua mão para você, né? A velocidade na direção do vetorzinho velocidade. E aí, né, palma da mão para baixo, que seria esse caso aqui em cima. Tá? Já no outro fica mais fácil. Então, agora o campo está entrando. Então, você aponta lá o campo para frente. A velocidade, né, vai estar nessa direção, né? Opa, deixa eu ver se eu consigo representar ali, tá? Aí a palma da mão ficou para cima, mas a carga é negativa, então você inverte, tá? Então a força é para baixo, né? Isso nessa posição que eu estou mostrando agora para você, e aí ela faria aqui um arco de circunferência, tá bom? Então você tem aqui a intensidade, né, da força magnética é igual à da força resultante centrípeta. Coloca, substitui os valores e você deduz o valor do raio. Então o raio é igual a m vezes v sobre q vezes b. Tem gente até que decora isso como Habib me vê um kibe. Né? Eu acho horrível isso, mas se servir para decorar a equação, pelo menos, né, serviu para alguma coisa. E a frequência? Então, de novo, partindo de que a força resultante centrípeta é a força magnética, só que agora usando no lugar de força resultante centrípeta m ômega ao quadrado vezes r, né, você vai chegar no período e a frequência é o inverso do período. Né? Perceba que a frequência ela não depende da intensidade e da velocidade. Depende da razão entre massa e carga e da intensidade do campo. Tá? Isso é interessante você perceber. Não importa qual é a velocidade com que você lançou a carga. Né? Depende da relação entre carga e massa e, né, a intensidade do campo. Tá bom? Tem ainda um terceiro caso, quando a força ela é oblíqua em relação ao campo. Aí, nesse caso, a trajetória vai ser essa que eu estou representando aqui por uma linha azul, né? Vai ser uma trajetória helicoidal, como se fosse a espiral de um caderno. Tá? E, de novo, né, você vai ter aqui
a equação do raio, mas aqui não é a velocidade, é a componente da velocidade que vai ser perpendicular a esse campo, né? Essa aqui que é paralela, que está representada em azul, não conta, então é só dessa que está aqui em vermelhinho, tá? Por fim, quando você tem corrente elétrica percorrendo um condutor, né, você tem ali cargas em movimento, né? E se esse condutor estiver imerso num campo de indução, então ele está sujeito a uma força de origem magnética, tá? Aí o que você faz é usar de novo a regra da mão direita espalmada, né? Sendo que você vai colocar, né, o polegar na direção da corrente, né, os seus dedos na linha do campo de indução, tá? E da palma da mão de novo sai o vetor força, tá? Então aí nesse caso, para mim aqui seria, acho que algo assim, né, tentando representar ali a linha de campo, né, o polegar, né, palma da mão para cima, tá? Já falei na última aula, volto a insistir. Tenta, né, deduzir você a direção usando a regra mão direita espalmada. É importante esse exercício para quando aparecer uma situação nova, você saber resolver, tá? Tem também um outro caso que é um caso importante, porque é daqui que sai a definição do que é o ampere, a definição legal. Então você tem dois condutores, né, e nesse primeiro caso está passando corrente, né, no mesmo sentido nos dois condutores. Então veja, esse que eu coloquei aqui com essa corrente marcada aqui em verde, vai provocar no outro um campo que vai estar entrando. Esse aí é o assunto lá da nossa primeira aula, né, de campo de indução. Então ele gera esse campo. E aqui tem uma outra corrente. Aí então vai ter uma força. Então agora nessa hora você pega lá a sua mãozinha, coloca lá o campo entrando, põe o sentido da corrente e vê que a força vai ser uma força de atração. Vai no outro, né? Então essa corrente I2 gera nesse campo um campo, né, que estaria saindo desse plano. Tá? Tem aqui no polegar a corrente, palma da mão, né, vai dar para você também uma outra força de atração, né? Então, veja, ó, dois condutores que são percorridos, né, por duas correntes vão trocar forças entre si, forças de origem magnética. Nesse caso, quando as duas correntes estão para o mesmo lado, né, é uma força de atração. Agora, quando você tem as correntes em sentidos opostos, é uma força de repulsão, tá? E é daqui que vem a definição do que é o ampere, tá certo? A gente já fala já nisso aí. Bem, aqui é o cálculo da intensidade dessa força que surge. Então você vai ter lá, né, essa corrente gera aqui um campo, aqui você vai ter a intensidade do campo, né, no condutor 1, no condutor 2, que é esse que eu estou apontando seria esse. Aí tem a corrente, né, tendo o campo que você calculou acima, você deduz qual é a intensidade da força, tá? E aí você vê que a intensidade aqui nesses dois casos, uma vez que os dois condutores têm o mesmo tamanho, tá, vai ser igual. Em módulo vai ser o mesmo valor, né? Em sentido não, porque então você pode observar aqui, né, um para um lado, outro para o outro, a mesma coisa acontece nesse caso, tá? Por fim, você tem a definição legal do ampere, né? Então, o que é o ampere? O ampere é aquela corrente que está passando, né, nesses dois condutores, né, que para cada metro de condutor vai surgir uma força de 2 vezes 10 a menos 7 newtons. Tá? Então essa é a definição legal. Para entender, lá no começo da eletricidade a gente falou, olha, o ampere vem a ser um coulomb por segundo. Tá, isso para entender. Você vai conseguir uma melhor precisão na hora que você faz as medidas do que vem a ser a corrente desse jeito. Tá? Então, tá aí. Pessoal, falar é fácil. A questão é você conseguir saber para que lado é a força, treinar, né, a regra da mão direita espalmada. Essa é a principal parte. Tá? Então eu sugiro que você pegue o livro, leia o livro, né, lê de novo, cata lá o resumo que a gente deixou no Moodle, né, e tenta, né, usar a regrinha e ver se está batendo. Tá bom? Então, primeiro exercício. Uma carga elétrica pontiforme no interior de um campo magnético uniforme e constante, dependendo das suas condições cinemáticas, pode ficar sujeita a uma ação de uma força magnética. Então, sobre essa força, o que você pode falar? Bem,
vamos ver aqui, tem a mesma direção do campo magnético? Não, ela é sempre perpendicular. É nula se a carga estiver em repouso? Sim. Né? Se ela estiver em repouso, vai ser nula. Tem outros dois casos, se o ângulo for zero, se o ângulo for 180, mas ela é nula se estiver em repouso. Então, o certo aí é a resposta B. Tá bom? Segundo, partículas de carga elétrica Q e massa m penetram no plano horizontal de uma região do espaço na qual existe um campo magnético de intensidade B normal a esse plano. Ao entrar na região, as partículas são submetidas a um selecionador de velocidade que deixa passar apenas com aquelas que têm uma velocidade V0. Admita que, na região do campo magnético, a trajetória descrita por uma das partículas selecionadas seja circular. Então, descreva a expressão matemática para o raio dessa trajetória. Então, ele quer que você deduza a equação da trajetória. Então, ele falou que a força é perpendicular, né? E agora a gente vai fazer o desenho. Tem aqui a situação descrita, né? E vamos calcular então qual é o valor do raio. Começo, né, dizendo que a força centrípeta, né, é igual à força magnética. E, portanto, né, mv ao quadrado sobre r é igual ao módulo da carga vezes velocidade vezes campo vezes o seno de 90. Né? Seno de 90 que vale 1. Então, né, eu tenho que o raio, né, vai ser igual a quem? A m vezes v sobre, né, módulo da carga vezes campo. Tá deduzido aí a equaçãozinha. Então, na verdade, o que acontece é que você não vai memorizar a equação. Você vai deduzir na hora que aparece a situação. Tá? É isso que se faz. Não adianta ficar memorizando tudo, porque você não vai conseguir guardar, memorizar todas as equações que aparecem, né, gente? Então, olha. Passando para o terceiro exercício. Um solenoide muito longo é percorrido por uma corrente elétrica I, conforme mostra a figura. Em um determinado instante, uma partícula de carga Q positiva desloca-se com velocidade instantânea V, perpendicular ao eixo do solenoide, né, na presença de um campo elétrico. Então, mudou um pouco, não é só campo magnético, tem também campo elétrico, na direção do eixo do solenoide. E aí a figura 2, que é aquela que está ali em cima, né, está mostrando a situação. Em uma seção reta definida por um plano que contém o eixo do solenoide. Tá. O diagrama representa corretamente as forças que atuam na partícula. Então ele quer que você diga qual que vai ser. Então veja, né? O importante aqui é você sacar o que ele falou. Que tem um campo elétrico aí atuando, né? Então vamos lá, vamos ver aqui o seguinte, né? Você tem o teu solenoide, né? Ele vai estar gerando um campo magnético nessa direção, né? Tá? É só você usar aquela regra da mão direita envolvente, né? E aí você tendo o campo, tendo a velocidade que está penetrando, ó, a velocidade está aqui, penetrando, né? Aqui essa região, você vai ter o quê? Coloca a mãozinha aí. Então você vai ter linha de campo, né? Velocidade entrando, a força ela é para baixo. Então no caso magnético, tá? Força para baixo. No caso elétrico, a carga é positiva e o campo elétrico é para esse lado. Tá? Então a força elétrica é para cá. Então o que a gente tem que procurar é força elétrica para a direita e campo para baixo. A opção correta é a opção A. Tá? Então tá feito aí o nosso exercício. Tá? Passando para o quarto exercício. Uma partícula eletrizada positivamente de massa dispersível penetra na região do espaço onde existe um campo elétrico uniforme de intensidade de 1 vezes 10 a quinta newtons por coulomb, orientado verticalmente para baixo, conforme mostra a figura. A partícula descreve uma trajetória retilínea. Então, olha só, a trajetória foi retilínea, pela presença do campo magnético uniforme,
né, de intensidade de 4 vezes 10 a terceira Tesla, né, o que é um espanto, né, porque quando você pega um campo magnético de 1 Tesla já é um absurdo, né, 4.000 Tesla, eu posso garantir para vocês que na superfície do planeta Terra você não vai encontrar isso, mas em todo caso, vamos resolver o exercício, né, perpendicular ao campo elétrico e de sentido entrando no plano do papel. Então veja só, né? Você tem ali o campo elétrico que é para baixo e o campo magnético está penetrando e a trajetória é retilínea. Sinal que aconteceu o quê? Né? Você tem aí um caso de equilíbrio, né? Você vai ter, no caso aí, a força resultante, né? Ela vai ser uma força resultante nula para ele poder seguir em frente. Então, vamos lá, vamos pegar aqui a figura. Então, olha, tá aí o desenho, né? E aí o que eu posso dizer é o seguinte, né? É que essa força magnética, né? Ela vai ser igual à força elétrica. Então, eu devo ter carga vezes velocidade vezes campo, que é igual ao módulo da carga vezes campo. Portanto, velocidade é igual ao campo elétrico pelo campo magnético. Então a continha a ser feita vai ser de 1 vezes 10 à quinta, que é dividido pelo campo elétrico monstruoso de 4 vezes 10 à terceira. E isso vai dar 25 metros por segundo. Então a resposta aí é a resposta D. Está feito aí o nosso exercício. Tá. Quinto exercício, assinale a alternativa incorreta a respeito dos fenômenos eletromagnéticos. Tá? Então, vamos lá. Então, os fios condutores paralelos e percorridos por correntes elétricas de mesmo sentido atraem-se. Quando sentidos opostos, repelem-se. Sim, né? Foi o que a gente viu ali na exposição da teoria. Depois, uma corrente elétrica é induzida em um circuito sempre que há uma variação do fluxo magnético. É o que a gente vai ver, tá? Logo após essa aula, na próxima videoaula você vai estar vendo isso, está correto. C. Um condutor percorrido por uma corrente elétrica colocado num campo magnético sofre a ação de uma força exercida por esse campo. Sim. Né? Item D. Não é possível separar os polos magnéticos de um ímã permanente em forma de barra quebrando. Sim, os polos são inseparáveis, como a gente já viu na nossa aula passada. Então, o que está errado aí é, né, a resposta E. Cargas elétricas em repouso, né, ou em movimento produzem campo elétrico e um campo magnético. Bem, produz o campo elétrico, o magnético só se tiver em movimento. Então, o repouso aí faz com que a afirmação esteja errada. Tá? Bem, pessoal, eu volto daqui a pouco, porque aí a gente vai ver, né, indução eletromagnética, tá? E aí a gente termina o eletromagnetismo. Então, um abraço e até daqui a pouco.